Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos com este guia sobre como interpretar as profecias, alusões, imagens e símbolos. Chegamos ao estudo de número 4, As Nações, parte 1. Um tema um tanto quanto instigante. Haverá a parte 2 na próxima semana, então não iremos esgotar o assunto aqui. A questão é que a maioria dos conceitos que nos rodeiam hoje, eles começaram no Gênesis. Por exemplo, o casamento, relacionamento de marido e mulher. O sábado começou na semana da criação. Depois, por causa do pecado, nós temos a ideia de roupas feitas com plantas e roupas feitas de origem animal. Aí temos a lã, o linho, o algodão. Então, a ideia de cobrir o corpo, ela está presente lá em Gênesis. E hoje estamos discutindo sobre geopolítica. Cada vez mais as pessoas estão assistindo a bons conteúdos na internet que avaliam esse nosso cenário internacional. Donald Trump assume nos Estados Unidos, está modificando as relações comerciais. Estamos diante de uma ruptura com os últimos 50 a 70 anos do pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos a ascensão da China, que estava esperando o momento certo para iniciar uma guerra com o Ocidente. Nós temos ali a Rússia, que ora o pêndulo está para um lado, ora o pêndulo está para outro lado. Então, as nações, elas estão aí, dominando o noticiário. E as nações, esse noticiário ao que eu me referi, são tentativas humanas de controlar o planeta. Então, é interessante avaliar desde Babilônia. Aliás, se voltarmos, nós tivemos os grandes impérios Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, e a influência de Roma ali, mesmo que o Império Romano tenha caído, nós temos o Sacro Império Romano-Germânico ao longo da Idade Média na Europa. E é claro, essa sequência de impérios que eu falei, ela está enfocando aqui o Ocidente. Lá na Ásia, nós temos o Império Chinês e o Império Mongol e outros tantos que poderíamos citar aqui, mas não vem ao caso porque o povo de Deus estava ali no Oriente Médio e depois desloca-se para a África, Europa e Américas, né? O povo de Deus, o cristianismo, nem o judaísmo nunca foram predominantes, intensos no Oriente. Então, esses impérios eram tentativas de controlar o planeta. E vocês sabem dos abusos, das injustiças, das violências que foram cometidas por esses governantes. E o fato interessante que eu iria dizer era que os países sempre procuraram dominar ou a parte terrestre ou a parte marítima. Alguns eram bons na navegação, como os gregos, e os romanos eram bons na infantaria. Acontece que os romanos acabaram controlando não apenas os territórios, mas também o mar Mediterrâneo. Eles dominaram as duas habilidades e fecharam o sistema. Napoleão, ele era muito bom na infantaria, tanto é que ele foi unificando a Europa, mas ele encontrou uma pedra de tropeço na marinha inglesa. O mesmo aconteceu com Hitler. Nem Napoleão, nem Hitler conseguiram conquistar a Inglaterra, que era uma ilha, e tinha a sua marinha muito bem desenvolvida. Então, os países, né, os impérios, eles sempre procuraram dominar a parte marítima, se era o caso de uma ilha, ou a infantaria, os exércitos terrestres, se fosse o caso de uma grande porção de terra, como a China, como a Rússia. Mas acontece que após as duas guerras mundiais, emerge um poder diferente. E esse poder, ele tem a tecnologia,
ele tem a força, ele tem a bomba atômica, que muitos chamam a bomba da paz, porque é a causa de não haverem mais guerras mundiais. Então não existiram mais guerras mundiais após a invenção da bomba atômica. Algumas potências detêm essa tecnologia. E os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, fizeram uma organização mundial diferente. Por meio do comércio e do dinheiro, eles disseram: todos vão enriquecer, todos vão comercializar. Vai ser a política do ganha-ganha. Mas quem vai proteger os oceanos dos piratas? E os Estados Unidos disseram o seguinte: eu vou pacificar o mundo, de modo que as rotas marítimas, as rotas comerciais estarão tranquilas de bandos armados, de milícias, de terroristas, e nós, então, promoveremos uma era de prosperidade. Isso que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Então, o poder que os Estados Unidos exerce, ele é principalmente um soft power, ele é um poder de influência cultural. As roupas que as pessoas usam são americanas, os filmes que elas assistem são filmes americanos de Hollywood, as músicas são músicas americanas. Você tem uma influência muito grande da cultura americana sobre todo o resto do mundo. Aí você vai lá no Oriente ouvir música árabe, são instrumentos árabes com o rock ao fundo. Você vai ouvir música chinesa, você tem toda a cultura americana ali com um sabor de ingredientes nativos, mas a influência dos Estados Unidos é muito grande. Agora, isso está prestes a mudar. E nós não sabemos qual é o rumo que as nações irão tomar. Essa era de um comércio que favorecia todas as nações, ela está sob ataque. Ela pode mudar. O mundo está se unindo em blocos. O bloco da Rússia, China, Coreia do Norte e Irã, né? E a OTAN está se desfazendo. Então, aí temos uma lição que estuda as nações. E no fundo, nós não precisamos ter medo. Eu fiz aqui essa retrospectiva, essa reflexão, para dizer que Deus está no controle de tudo. Nós só precisamos ter medo do pecado, da carne e do diabo. Isso nós precisamos temer no sentido não de pavor, mas de não termos parte disso. Precisamos ter o colírio que fala lá na igreja de Laodiceia, que é o seguinte: existem pessoas que veem pecado em tudo. Agora, existem pessoas que não veem pecado em nada. E o colírio vai nos dar esse discernimento, a fim de detectarmos o pecado em todas as suas formas possíveis. Não vamos jogar o bebê fora junto com a água da banheira, mas vamos detectar o problema, vamos detectar o pecado. E então tomarmos providência para reformar a nossa vida. As nações estão aí, estão dominando os noticiários. Os Estados Unidos vão realinhar o comércio mundial, os preços ficarão os de agora, nós entraremos numa época de muita riqueza, ou nós estamos à beira do precipício. Haverá uma guerra, essa guerra pode escalar para uma guerra nuclear, nós não sabemos. Porém, as nações estão iradas desde 1848. Estamos na época da ira das nações, e é o que vamos estudar agora. Isso só vai piorar até que o reino eterno de Daniel 7:27 seja estabelecido. E foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as nações, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7:14. A pedra colocará fim às nações desta terra. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns livros, histórias, deixa eu ver o título aqui, 111 histórias para crianças. Eu acho que aqui é de 10 anos para baixo. São histórias mais simples, ok? Ideais para você utilizar ali no departamento infantil, com aventureiros, aquela historinha na adoração infantil, ok? São 3 volumes. Aqui, Explosão Y. Eu já falei desse livro com vocês. O pastor Douglas, ele escreve muito bem. E olha aqui o que existe no índice. O Deus amordaçado da pós-modernidade. Cultura,
um desafio movediço? Como lidar com a cultura? Educação superior, faculdade, devemos ou não cursar? O que é realmente educação superior? Há critérios para a música sacra? Esse livro fala de música, escatologia, aqui me tens de regresso. Enquanto isso, lá em Roma, igreja, qual o modo de usar? Esse livro é interessantíssimo, Explosão Y, do pastor Douglas Reis. É um deleite você deitar no sofá e ler isso aqui, questões atuais, questões da modernidade. E agora um livro para adultos, um livro que fala de sexo, ou como fazer o ato conjugal. Orientação sexual equilibrada, clara e sem rodeios. Um manual completo para o casal. Isso aqui são para pessoas adultas, casadas ou para noivos em vista do casamento. Isso aqui não é livro de criança, não é livro de adolescentes, tudo bem? Então vou deixar os links aqui na descrição. Vamos para a parte de domingo. Nimrod e Nínive. Como que começaram as nações? Vamos imaginar aqui Adão e Eva, eles deixaram o Éden, tiveram Caim, Abel, Sete, tiveram filhas e filhos e viviam mais ou menos em comunidades rurais. Cada um devia ter o seu sítio, um fazia uma casa ali, Adão falava, olha, lá tem um filho, depois ali tem outro filho, aquele ali foi morar na montanha, aquele ali foi morar atrás do riacho, aquele lá mora depois da cachoeira da árvore grande, né? E eram casas rurais. Mas acontece que Caim fugiu e Caim construiu a primeira cidade. E a linhagem de Adão, ela se divide em duas. A linhagem de Caim e a linhagem de Sete, porque Abel morreu. Então você vai ter os filhos dos homens, Caim, e os filhos de Deus. E essa linhagem, ela precisa ser preservada. Por isso, a linhagem santa, ela vivia separada das cidades. Enoque morava nas colinas, nas montanhas. Ele pregava nas cidades, mas não se misturava com os seus ímpios habitantes. Essa é uma fonte de preocupação para nós hoje. E é muito difícil tomar decisões, se mudar para o campo não é fácil, e que Deus nos ajude. Mas assim foi no princípio. Caim organizou as cidades, e eram cidades-estados. Tiago, o que é uma cidade-estado? É uma cidade que tem autonomia própria. O Brasil não é uma cidade-estado. Na verdade, o Brasil é um estado federativo. Ou seja, ele é uma união de pequenos estados. Por isso temos os Estados Unidos da América, e o nome do Brasil antes era Estados Unidos do Brasil. Já o país Portugal, Paraguai, eles são países unitários, né? Eles são países pequenos ali com várias cidades. As cidades-estados eram um estado que só tinha uma única cidade. E as primeiras cidades eram cidades-estados. Cada cidade tinha o seu rei. E quem foi um dos primeiros, depois de Caim, um dos primeiros a construir as cidades? Olha o nome dele aqui, Nimrod. Vamos abrir aqui em Gênesis 10. Gênesis 10 mereceria um vídeo separado. Aqui em Gênesis 10 nós temos algo conhecido como a Tábua das Nações. Veja só, o título da lição é sobre nações. E temos muita coisa para comentar sobre nações. A Tábua das Nações. Então, Mizraim foi para o Egito. Aliás, Mizraim é o nome Egito na Bíblia, né? Não aparece Egito, em hebraico é Mizraim. Depois, o Quitim foi lá para a ilha do Chipre. O outro foi lá para o norte, Gog e Magog, né? E aí, eu estou aqui na Bíblia, peraí. E eles repartiram a terra, diz aqui. Cuxi foi lá para a terra de Cuxi, Canaã ficou ali onde nós conhecemos no Oriente Médio. E ali verso 8, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acad, Calné, na terra de Sinear, ou Sinar, conforme a sua versão. Então, o que eu queria destacar aqui? Nimrod, ele está ligado aos que se rebelaram. Quando diz aqui, poderoso caçador diante do Senhor, era no sentido de que se opõe ao Senhor. Ele está ali batendo de frente. Essa é a ideia. Ele organizou várias cidades. Ele era um Vladimir Putin da época, né?
Ele era um Donald Trump, uma pessoa muito poderosa. Ele era um Xi Jinping da sua geração. Um homem muito articulado e que conseguia liderar e movimentar outros para cumprir os seus desejos, as suas ambições. Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Aí Mizraim gerou a Lutim, Anamim e Leabim, e aí vai falando, né? Até chegar aqui em Abraão. Aliás, isso. Vai chegar aqui em Sem, né? Sem vai gerar Éber, e aí depois, pronto. Aí vai chegar em Lameque e depois em Noé. Tá certo. Então, peraí, se eu não me confundo... Não. Aqui, eu tô falando errado para vocês aqui. É que eu vi o nome de Noé aqui. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Então, foi só um lapso aqui na fala. Isso acontece com pregador palestrante, porque a gente já está pensando vários parágrafos, vários blocos à frente, e às vezes a fala fica no automático e a gente escorrega. Mas então, o que vamos responder aqui na parte de domingo? Havia um mesmo espírito por detrás das cidades. Era o espírito de Caim, era o espírito do egoísmo, era o espírito do anjo caído. As cidades surgiram do espírito de Nimrod, o construtor das cidades antigas. Mas, como todos os antigos, ele também passou, ele também morreu. Gênesis 10, então, ele é a ponte que liga os antediluvianos ao nosso mundo antigo e faz então a ponte, ele acelera na história para engatarmos em Abraão. Então nós temos lá os descendentes de Adão, aí param em Noé, temos a história do dilúvio, e depois, para onde foi cada filho de Noé, cada neto, cada bisneto de Noé, para que parte do mundo foi e que destino teve. Só que aí a Bíblia vai focar aonde? Em Abraão, porque Moisés está escrevendo a história do povo de Israel, então ele está fazendo aqui uma recapitulação, mas o foco dele é chegar em Israel, no Êxodo, lá no Egito, e contar a peregrinação no deserto. Então, ele vai se focar logo agora em Abraão e na história dos patriarcas. Então, o que concluímos aqui? Nínive, Babilônia, elas tinham o mesmo espírito. É o mesmo espírito de Nova York, Londres, Pequim, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. É um espírito ímpio e que se opõe a Deus. É um espírito que não aceita o cristianismo. Quando o cristianismo se posicionar, as antigas fogueiras da perseguição irão se acender. O Brasil ainda é um país muito cristão. Talvez, juntamente com os Estados Unidos, um dos países mais cristãos que ainda existem. E aqui o catolicismo, eu falo para os que moram fora, ele veio diminuindo e hoje as igrejas evangélicas já estão passando à frente do catolicismo em número de membros. Porém, 90% da população brasileira é cristã e a maioria desses cristãos são cristãos tradicionais. Assim, a população brasileira. Mas há muita violência, muita impiedade na nossa nação, no nosso país. Porém, fora do Brasil, mesmo no Ocidente, o cristianismo encontra muita resistência, principalmente nas cidades europeias, onde a liberdade de expressão, a liberdade de pregação, ela já está há muitos anos sendo tolhida. Então, o espírito das cidades é o espírito que desafia Yahvé. É o espírito da Torre de Babel. Construiremos uma torre tão alta, subiremos nela e ela será a nossa glória. Nós vamos dizer para Deus, você não nos pega. Pode mandar outro dilúvio. Agora temos prédios acima de qualquer elevação marítima. Pode mandar um terremoto. Agora temos prédios que não caem com os terremotos. Pode mandar furacões. Agora temos prédios que não
se afetam com furacões. E assim a humanidade caminha. De certa forma, os arranha-céus, eles ecoam o espírito da Babilônia, o espírito da Torre de Babel. Os arranha-céus, eu não estou falando do prédio da sua mãe que você construiu, do seu tio que tem uma construtora, estou falando dos arranha-céus nas grandes cidades. Eles representam como se fossem pequenos filhos da Torre de Babel, ok? É o espírito de desafio à lei de Deus, ao caráter de Deus, à ordem de Deus, ao reino de Deus. Segunda-feira, essa parte 1, ela vai estar mais conceitual. O que temos visto nessa lição é que ela vai explanar, expandir o conceito, comentar, ela causa um brainstorming, uma tempestade de ideias, e depois ela vai amarrar tudo isso no Apocalipse. Então, essa primeira parte, estamos aqui apenas ligando os pontos, comentando, refletindo sobre as cidades e as nações. Segunda-feira, o chamado de Abraão. Qual foi o chamado de Deus para Abraão? Você vai deixar a cidade de Nimrod. Você vai deixar ali esse espírito pagão de Ur dos Caldeus, o conforto, as casas de pedra, e você vai morar na barraca, Abraão. Você vai fazer as suas necessidades do lado de fora de casa. Vai ter que usar pinico, não haverá sistema de esgoto em Canaã como aquele que você tem, na Mesopotâmia. Você também não terá água corrente, mas você precisa sair ali de Ur dos Caldeus. Então, esse foi um chamado difícil a Abraão, Primeiro ele foi chamado para sair de Ur dos Caldeus, isso está lá em Atos capítulo 7, discurso de Esdras. Depois ele fica alguns anos em Harã, e depois Deus chama ele de Harã para a terra de Canaã, onde ele habitou em tendas. Então, por que Deus chamou Abraão para sair do seu país? Gênesis 12, verso 1, nos diz o seguinte, verso 2, aliás. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Se Satanás estava organizando os homens em países, em nações, e cada país tinha a sua religião, a sua fortaleza e o seu exército, o que Satanás queria? Esmagar aqueles que ele conseguiria pelo poder da força, ou conquistar pela atração, pela filosofia, aqueles que não se deixariam ser esmagados pela influência e cultura das cidades. Então, um amigo meu de Portugal me disse o seguinte, que o diabo, quando não consegue puxar, ele empurra. Então, é as duas maneiras. Ou ele te destrói, ou ele te encanta. Mas Deus falou, você vai sair daí da Mesopotâmia e você vai para um lugar muito, muito, muito estratégico. Você vai para o entroncamento de 3 continentes, que nós chamamos de Eurásia, Ele vai pegar a Ásia, a Europa e a África. E ali no meio, um local importantíssimo para a geopolítica ainda hoje, chamada Palestina. De um lado, você tinha o Egito, uma poderosa nação. Por outro lado, você tem, vindo da Ásia, os persas, os assírios, os caldeus. Você tem agora, vindo da Europa, os romanos e os gregos. E todos se encontravam no Oriente Médio. Isso é muito interessante. Então, Deus, vendo todo o mapa de cima, falou, Abraão, você vai formar uma grande nação no centro do mundo. Olha, isso é interessante. Eu terei a minha nação e ela ficará no centro. E por meio da minha nação, eu atrairei outras nações e eu também destruirei os rebeldes. Então, naquela época, a religião estava misturada ao Estado. Compreendeu? Religião estava misturada ao Estado. Comentamos aqui sobre Abraão. Deus chamou Abraão para ter a nação de Jeová, ao passo que todas as outras
estavam controladas por príncipes influenciados por demônios. Então, essa nova nação não deveria ter nenhum rei além de Yahvé, Adonai. Deveria mostrar o que aconteceria se a humanidade retornasse ao Criador. Seria a utopia, o paraíso, o modelo ideal, o modelo divino. Leia Deuteronômio 4, 5 a 9. O que o Senhor disse aos descendentes de Abraão, a nação que havia se tornado um cumprimento da promessa que Deus havia feito a esse patriarca. Deuteronômio 4, 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. A lei da terra, a lei que Jeová transmitiu. 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante quem? Perante os olhos dos povos, perante as nações ao redor. Vocês serão a vitrine da graça de Deus. Ouvindo todos os povos, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e entendida. Não tem ali Zé Mané, Zé Bobinho, né? Não tem ali pessoas aculturadas, pessoas de mente estreita. Não. Eles seriam uma nação forte militarmente, porque o foram com Davi. Seriam uma nação forte filosoficamente, como foram com Salomão. Então, eles uniriam a força de trabalho útil, a força na agricultura, a força em construções, a força na engenharia. Então, existe o espaço para o trabalho inteligente. Trabalhar na roça não é só fazer força, tem que ter inteligência. Trabalho de pedreiro tem que ter inteligência. Um trabalho que demanda bastante inteligência e há poucos profissionais na data de hoje, né? E, ao mesmo tempo, eles teriam uma filosofia que não é só engodo de palavras, conversa para boi dormir. A maior parte das filosofias que existem por aí é fantasia. É conversa construída em cima de areia. Então, Israel estaria no centro, muito bem localizado geograficamente. Desenvolveria um poder militar relevante, juntamente com a proteção de Deus, é claro, e exerceria uma influência religiosa, como fez o monoteísmo, derrotou o paganismo na Europa, na África e nas Américas, ok? E representa uma ameaça na Ásia, né? Por isso que ele é duramente perseguido. Então, o cristianismo, ele derrotou o paganismo. E dizemos que a civilização ocidental, ela tem 3 pilares. A filosofia grega, a lógica, a matemática grega, o direito romano, a política romana, como eu organizo a sociedade. Isso vem lá de Roma, né? Ninguém pensou ontem como é que se organizava as coisas, né? Vender propriedade e passar a escritura, isso tem 2000 anos de tradição. Agora, muitas pessoas só citam Grécia e Roma. E eles esquecem que o conteúdo moral do Ocidente, ele é judaico, ok? Eu uso judaico-cristão porque eu entendo o judaísmo e cristianismo, o judaísmo verdadeiro e o cristianismo verdadeiro, uma só e mesma religião, ok? Há uma continuidade. Vemos essa continuidade lá em Apocalipse 12. É a mulher, a igreja judaica que dá luz ao Messias. Jesus é judeu. Agora, o judaísmo, ao rejeitar Jesus, nós temos uma continuação da religião verdadeira dentro do cristianismo, que se complicou, né? Boa parte do cristianismo hoje é Babilônia, mas existe um remanescente. Então, onde estávamos mesmo? Os 3 pilares do Ocidente, né? Filosofia grega, o direito romano e a religião judaico-cristã.
Agora, Israel poderia ter influenciado mais se, quem sabe, houvessem sido fiéis. Eles contribuíram com a religião e eles deveriam atrair os povos ao redor ao verem o sistema de leis aqui, o sistema de leis, que depois a contribuição para o Ocidente acabou sendo a contribuição romana. Agora, boa parte aí dos conteúdos vieram de Israel. E eles também poderiam ter contribuído com a filosofia. Então Deus colocou Abraão ali para, já que o mundo estava organizando-se em nações, e eu gostei muito da lição do trimestre passado, quando fala das regras de engajamento. As regras do grande conflito, que não conhecemos todas, mas nós vemos essas regras de engajamento aqui, onde Satanás começa, então, a armar a sua estratégia em cidades, em nações, e Deus fala, então, eu vou ter a minha também. Eu vou ter Jerusalém, e eu vou ter aqui Canaã, eu vou ter Abraão, e vai ser bem aqui. Você pode ter várias, mas a minha fica no meio. E a minha vai funcionar assim. Eu serei o rei. E agora, diabo, eu vou exercer o meu soft power, que é uma influência cultural. Então, as outras nações serão influenciadas pelo modo de se vestir dos judeus, pela música de Israel, eles serão influenciados pelo direito, eles serão influenciados pela medicina, eles serão influenciados pela agricultura de Israel, eles serão influenciados pela religião e eles virão e falam, olha, esse estado aqui funciona melhor, a economia aqui é melhor, a inflação aqui é mais controlada, a política é menos canibalista, né, canibalizada, aqui há menos corrupção, aqui é um modelo. Hoje nós olhamos assim para os Estados Unidos, instituições fortes, checks and balances, pesos e contrapesos, né, Suprema Corte, Congresso e Executivo se equilibrando. Isso não foi repetido em praticamente nenhum lugar do mundo. Os outros sistemas são diferentes e, ao mesmo tempo, muita liberdade, né, o que trouxe muita prosperidade econômica, o dólar é a moeda dominante. Isso deveria ter acontecido com a nação que Deus se propôs a formar com Abraão. E aqueles que resistissem seriam abatidos pela espada dos israelitas, como foi com os amalequitas, como foram com os amonitas, né? Então, esse era o propósito de Deus, uma nação. Agora, o que é que aconteceu? Terça-feira, leia 1 Samuel 8, 4 a 18. Porque os líderes do povo acharam a ideia de um rei tão atrativa? De que maneira caímos em tentações semelhantes? É que essa lição ela está trazendo um tema que é um dos principais temas da Bíblia, mas nós adventistas não falamos muito dele, que é o tema do reino. O tema do reino, sim. O reino ele é perdido ali por Adão e Eva. E aí Satanás se torna o príncipe deste mundo, um imperador por usurpação. E aqui se torna o império das trevas. Depois, nós temos o rei Jesus articulando com os seus servos a vinda do rei, que é a encarnação de Cristo. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós não costumamos traçar uma linha do reino e ver como o reino será dado de volta para Adão e Eva, que está lá em Daniel capítulo 7. Depois que o filho do homem, ele é o filho da mulher, ele é o filho do homem. Depois que ele recebe o reino, ele entrega o reino aos santos. Quem são os santos? Adão, Eva e os seus descendentes. Isso que é muito bonito. Mas então, vamos lá. Quando Israel foi liberto do Egito, agora nós temos a nação que Deus formou a partir de Abraão. Agora eram ali 2 milhões de pessoas. Moisés e Arão, eles representavam um ramo administrativo e também um ramo religioso. E o rei estava com eles. O rei estava na nuvem, que era sombra de dia e fogo à noite. E o rei esteve o tempo inteiro dando ordens. Eles viam o rei, eles olhavam para o céu. E quando chega no Monte Sinai, o rei disse assim, Moisés e Arão, eu libertei o povo, enviei as pragas, eles viram o meu poder. Eu quero conversar com eles. Eu quero que eles conheçam um pouco da minha glória. Você vai dizer para eles tomarem banho e para eles ficarem ao redor do Monte Sinai. E ao terceiro dia eu quero conversar com eles.
E a glória de Deus é tão terrível que todo o monte tremia e fumegava. E eles ouviram a voz do rei deles. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da casa da servidão, da terra do Egito. E raios, relâmpagos. Não terás outros deuses diante de mim. Eu me orgulharia muito de ter um rei desse. Eu ia pensar, não vamos perder nunca uma guerra. Ele segurou o faraó com uma nuvem escura enquanto era luz e claridade para nós. Ele abriu o mar vermelho. Isso aqui, Deus é o nosso rei, nós estamos vendo. Felizmente, quando Deus falou que era para ir para Canaã, eles não foram. Aí Deus falou, agora fica no deserto. Não, agora a gente cai. Aí, e os 2 milhões morreram. Apenas os que tinham 21 anos para baixo puderam entrar na terra prometida. Os outros ficaram prostrados no deserto. E os que chegaram em Canaã, eles viram novamente o rei deles. Isso está em Juízes, capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Quem falou isso aqui? É Cristo. É Cristo antes da encarnação. É a segunda pessoa da divindade, é o Filho, ok? E ele é chamado no Antigo Testamento o anjo do Senhor. É Deus. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isto que fizeste? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, eles viram o rei deles. Não era aquela coisa tão abstrata. Eles viram o rei no Sinai e viram ali o rei em Boquim. E ali choraram em alta voz. E aqui começa a dinâmica dos juízes. Eles se afastam, Deus os entrega aos inimigos, então vem um juiz, Deus escolhe um líder, e esse líder liberta eles dos inimigos. Só que aí ninguém mais obedece nada, cada um faz da sua cabeça, eu acho que não tem problema, ninguém vê pecado em nada, e aí começa tudo de novo. E esse ciclo durou ali 400 anos. Até que nós chegamos no último juiz. Quem é o último juiz e que possivelmente escreveu o livro de Juízes? Samuel. E Samuel escreve o livro de Juízes, o livro de Ruth, o seu próprio livro, e ele demonstra como Israel rejeita o governo dos juízes. Os juízes eram como primeiro-ministros, né? A mando do Senhor, é claro. E ali Samuel fala o que para o Senhor? Senhor, eles me rejeitaram. E Deus falou assim, mas quando é que você foi rei, Samuel? Samuel, você é primeiro-ministro. Samuel, quando é que era você que mandava? Sou eu que mando, Samuel. Você está confundindo as coisas. Samuel 8,4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. É o título da nossa lição. As Nações, parte 1. Olha como é que isso aqui aparece na Bíblia. E aí Samuel, porém esta palavra não agradou Samuel, quando disseram, dá-nos um rei. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo, pois não te rejeitaram, Samuel, mas rejeitaram a mim, para eu reinar sobre eles. E aí Deus escolheu um rei, sabe de qual tribo? Daquela que quase tinha sido extinta, da tribo de Benjamim. A menor tribo. Isso já provocou uma cisão em Israel. Eles nunca aceitaram o governo de Saul, porque Saul era de Benjamim, a tribo que foi quase extinta. Então Israel já estava dividido desde o início.
as tribos do norte e as tribos do sul. E ainda havia mais divisões entre as tribos. É o que vemos aqui no livro de Juízes. E depois você sabe o que aconteceu com Saul. Vem então o reinado de Davi, que era da tribo de Judá, uma tribo muito forte. E Davi conseguiu unificar as tribos. Só que Davi não era o rei. Davi era o representante do rei. Essa é a diferença entre Davi e Saul. Saul pensou que ele era o rei. Não, agora eu que mando, eu sou o último na hierarquia. Quando Davi compreendeu que havia mais hierarquia sobre ele. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Um salmo de Davi, Salmo 110. E Davi sempre foi sujeito à orientação divina, menos quando pecou. Então, sempre foi um homem segundo o coração de Deus, menos quando pecou. Okay? E Davi sentava-se no trono, e quando Davi morreu, Salomão se assentou no trono de... Salomão se assentou no trono de quem? Vamos ver isso aqui na Bíblia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 22. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Pela segunda vez, fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por príncipe, e a Zadok por sacerdote. Então vemos aqui poder civil e o poder religioso, de certa forma, separados. Né? 23. Salomão assentou-se no trono do pai, não. Salomão assentou-se no trono de Iavé, rei em lugar de Davi, seu pai. Marque esse texto, isso aqui é importante para a doutrina do reino. Salomão assentou-se no trono do Senhor. Está em caixa alta, atrás está Iavé Adonai. Então, aquele trono de Israel era o trono de Deus, porque Deus era o rei. Davi e Salomão deveriam ser apenas representantes visíveis do rei que está nos céus. Então estamos traçando uma linha que vem desde Adão, Sete, a linhagem santa, Noé, Sem, Abraão, ok? Estamos prosseguindo aqui até a dinastia davídica, Davi, Salomão, e lá na frente vamos chegar em Jesus, é claro, né? Então, o que mais Samuel falou para Israel? Se vocês constituírem um rei, ele colocará impostos, ele colocará soldados, alistamento militar obrigatório. Ele pegará as filhas de vocês para serem concubinas no palácio. É melhor ficar só com Deus. Mas o que o pessoal falou? Samuel, veio uma visita aqui e ela perguntou, por que vocês não têm isso aqui na igreja, quer dizer, no país de vocês? Aí a gente ficou tudo assim, a gente não sabia o que ia dizer. Aí falaram assim, por que vocês seguem aí esse homem? Ah, ele é profeta, mas vocês seguem profeta? Vocês não seguem o rei? Não, é que a gente não tem rei, né? E como é que vocês fazem um ano novo, um feriado? O rei não faz a procissão? Não, a gente não tem rei. Mas assim, e quem vai unificar todas as tribos? Você sabe, né? Pois é, e se vier aqui o rei da Síria e conquistar aqui, quem vai defender vocês? A gente não tem rei, né? Então Samuel veio umas visitas aqui, tá difícil de explicar. Então a gente pensa assim, se a gente tivesse assim um feriado nacional do rei, né? Se a gente tivesse um castelo, quando vem a visita, a gente ia levar a visita no castelo, no palácio do rei, né? E assim, se alguém quisesse conversar, já tinha um embaixador, né? Que seria o embaixador do rei, né? A gente poderia colocar um entreposto comercial também, a dar riqueza. Na verdade, Samuel, a gente ia fazer o que os outros há muito tempo estão fazendo para crescer a igreja, quer dizer, para crescer o reino e dar certo, né? Então nós vamos copiar as coisas das outras nações e aplicar aqui. E aí quando a gente for igual a todo mundo, nós vamos atrair todo mundo para cá, né? Ideia genial, né? Só faltava combinar com os russos, né? Existe essa frase, faltou combinar com os russos, já que estamos falando sobre as nações, né?
só não deu certo, né? Só esqueceram de dizer que não deu certo. Esse negócio de copiar tudo que todo mundo faz não dá certo. Não dá. Essa é a pior estratégia comercial possível. Porque quando todo mundo vendia computador grande, o Steve Jobs e a Apple falaram, vamos vender um computador portátil para a pessoa ter em casa, mas ninguém precisa de computador em casa. E aí falaram, mas eu vou fazer algo diferente. E aí quando todo mundo usava ali um programa difícil, o Bill Gates foi lá e falou, não, vamos aqui usar o MS-DOS. Aí quando todo mundo já estava de olho no DOS, ele falou, não, vamos usar aqui o Windows, né, o pacote Office, Word, PowerPoint, Excel. E ali, depois, quando todo mundo já tinha tudo quanto era computador e estava tudo igual, e quando todo mundo vendia telefone, e a Nokia e a Motorola dominavam o comércio mundial de celulares, aqueles celulares, né, deixa eu tirar aqui, aqueles celulares que quem tem menos de 15 anos aqui não vai lembrar, isso era um celular, né, o moderno, ele tinha ali um visor, ele tinha um visor assim preto e branco e uns botões que você apertava, né? E aí o Steve Jobs falou, eu vou fazer algo que ninguém faz. E aí se tornou a Apple uma das maiores empresas do mundo. O que eu estou querendo dizer aqui? Se você for fazer o que todo mundo está fazendo, você ficou igual a todo mundo. Você ficou irrelevante. E esse é o problema dos jovens. Eu lembro uma época aí que um jogador de futebol, né, que ganhou ali o campeonato mundial, o nome dele começa com Rô e termina com Naldo, ele resolveu cortar assim todo o cabelo atrás, né, e só deixou um pedaço aqui sem rapar. Aquilo era o corte de cabelo mais horrível que eu me lembro dos últimos tempos, né? E ele fez porque ele era diferente, só ele tinha feito. E aí os jovens falaram que eu quero ser diferente. E aí um dia eu fui para São Paulo, todo mundo tinha o cabelo igual, né? Por que todo mundo tinha um cabelo igual? Porque todo mundo queria ser diferente. E esse é o problema da cultura de massa. Todo mundo quer ser diferente e fazer uma tatuagem. Aí na rua todo mundo tem tatuagem. O diferente sou eu, né? O diferente, eu chego, né? Não tenho tatuagem e eu acabo sendo o diferente. Meu querido amigo, eu estou falando isso aqui para nós refletirmos, porque a lição faz uma pergunta. Naquela época e mesmo hoje, os governos humanos têm uma característica em comum. Não está aqui não. Essa pergunta... não, está aqui na lição. De que maneira caímos em tentações semelhantes? Como assim tentações semelhantes? De parecer com as outras nações e nós queremos parecer com as outras igrejas. E aí falamos assim, olha, eu vou dar o nome, cansei, vou dar o nome. Olha, lá na Batista da Lagoinha tá cheio. O que eles estão fazendo? Eles fizeram assim, o culto é mais ou menos assim, o culto é muito louvor, uns sermõezinhos assim que o pessoal chora, autoajuda, um sermão que ele vai trabalhar medo, esperança, prosperidade. Você mete a história que você quiser, mas no final o seu sermão tem por trás medo, né? Não temas, tudo vai dar certo. Prosperidade, Jesus te escolheu. O que você tem aqui na sua mão? Isso aqui na mão de Deus. Aí, Batista da Lagoinha não vai tanto na teologia da prosperidade como outras igrejas, ok? Só vou fazer essa justiça aqui, né? Mas vamos investir aqui num louvor, vamos fazer uma banda jovem. Mas assim, e tal igreja, o que deu certo? Lá deu certo. Hillsong, Hillsong é uma franquia aí que está crescendo grande. Saddleback Church, né? Rick Warren, uma igreja com um propósito. O que esse sujeito fez que deu certo? Porque a igreja dele cresceu. E na verdade, todas as igrejas estão imitando ele. Então, eu vou lá em Saddleback Church, né? E eu vou ver o que ele faz para a igreja crescer. E aí as pessoas começaram a trazer essa ciência chamada crescimento de igreja para a igreja adventista. Não seria isso o mesmo erro de Israel querendo trazer a ideia de rei para nós? E aí hoje estamos com um púlpito fraco. Por que estamos com um púlpito fraco? Porque as ideias copiadas de outros sistemas congregacionais tinham um púlpito fraco. Por isso, temos com muitas ideias existenciais, porque trouxemos músicas com letras existenciais, né? Nós trouxemos, importamos uma cultura e hoje estamos... O que
deu errado? E aí falam assim, não, mas os jovens não ficavam na igreja, não tinha nada para os jovens. Eu pergunto, hoje, depois de 20, 30, 40 anos, depois dos anos 80, quando esses modelos foram copiados, mudou. Nós salvamos os jovens? Precisamos conversar sobre isso. Porque muitas mudanças da minha infância para cá, elas tinham como base salvar os jovens, né? E já se passaram 20 anos. Eu presenciei tudo. Eu estudei e muitas das coisas que eu aprendi na igreja, nos internatos da igreja, com os pastores da igreja, hoje são práticas que iriam dizer, não pode, essas são práticas já ultrapassadas. Mas eu aprendi com a igreja. Agora, as novas práticas mudaram. Salvamos a juventude? Ou nós estamos entrando numa religião cada vez mais subjetiva, mais personalizada, mais eu menos Deus, né? Mais self-service e menos adoração? Nós precisamos. Não era tema da lição, o Espírito Santo me tocou, não planejei falar, mas eu criei, por isso falei. Então, se nós queremos atrair, nós precisamos ser diferentes. Porque se você tem o mesmo produto que todo mundo na feira, só vão passar na sua barraca por acaso. Você só vai atrair as pessoas se você tiver um produto diferente. E o que nós temos de diferente? Nós temos um púlpito fantástico, com excelentes pregadores. Nós temos uma teologia incrível. Nós somos os únicos que ainda levamos adiante o historicismo e temos segurança em Daniel e Apocalipse por isso. Mantemos uma organização e uma coerência lógica. Nós temos a doutrina do santuário, que permite uma unidade forte entre Antigo e Novo Testamento. Então, teologicamente, nós temos muito a contribuir, porque nós temos uma interpretação literal das Escrituras, quando os outros aí se perderam na teoria das fontes, na hipótese documentária, na alta crítica, quando eles já perderam ali o fio do novelo. Nós temos uma capacidade educacional espalhada pelo mundo fantástica. Nós temos um sistema de hospitais, um sistema de clínicas, uma mensagem de saúde. Nós temos uma filosofia da educação. Às vezes, ela não é muito conhecida por aí, mas nós temos uma filosofia de educação. Nós temos uma filosofia de saúde. E nós temos músicos incríveis. Nós temos compositores incríveis. E eu preciso fazer jus aos nossos compositores, aos nossos letristas. Mas nós não podemos copiar o estilo que veio dos outros que nos cercavam. Nós temos grandes, hábeis compositores e cantores na nossa igreja. E quem testemunhou algumas lições atrás, eu dei o exemplo de uma música. Letra de Mário Jorge Lima e música de Lineu Soares. Mas eu poderia citar muitos outros. Eu estou citando essa, né? Amai-vos uns aos outros. Eu citei a música, comentei sobre ela. Então, temos uma estrutura fantástica. Agora, precisamos valorizar os nossos diferenciais. E sabe um outro diferencial que ninguém tem? Quando a menina hebreia estava lá na Síria, a menina cativa, e o capitão estava com lepra, Naamã, ela não se envergonhou. Ela não quis se esconder. Ela não quis falar assim, eu não sou hebreia, não, eu já sou síria, eu já estou aqui aculturada. Não. Ela disse assim, se o capitão pudesse ir até a minha terra, lá nós temos um profeta. E se ele estivesse diante do profeta, ele seria curado. E hoje, nós estamos tentando esconder o nosso profeta. Não, é Ellen White? Não. A gente não usa Ellen White, não usa pra nada. Não, ela fez uns comentários ali sobre a vida de Jesus, os patriarcas, mas não, ninguém. Nós estamos chegando a muitas posturas, eu não digo como instituição, não, instituição mantém ali, né, o manual da igreja, os nossos votos. Eu me refiro aqui a posturas particulares. De às vezes querer esconder a irmã White, né? E aí dizem assim, não, ela falou para nunca ser citada no púlpito. Olha, vamos olhar esses textos
porque não é tão bem assim. Nós temos a Bíblia, a teologia deve ser construída na Bíblia. Agora, se Deus nos mandou um profeta que falou assim, ó, a direção é mais ou menos para cá, por que eu vou construir uma teologia bíblica que contrarie tudo que o profeta falou? Antes de construir a minha teologia, eu preciso pelo menos dar uma olhadinha no profeta que Deus mandou. Qual é a direção que ele está falando? A direção é mais ou menos para cá. Agora pesquise a Bíblia. Então, nós precisamos valorizar aquilo que nós temos de diferente. É assim no comércio, é assim na guerra e deve ser assim para atrair e conquistar. Se nós imitarmos tudo que o mundo tem, trouxermos todo o caldeirão cultural para dentro da igreja, tivermos um momento de louvor igual todo mundo, uma pregação igual todo mundo, por que as pessoas deverão vir para a igreja adventista? Por quê? Se está tudo igual. Então, vamos... Falei aqui dessa reflexão, me veio ao coração, né? E quero contribuir, estou já contribuindo há alguns anos, e que você possa contribuir, né? Fizemos essa reflexão para pensarmos, agora vamos contribuir para fortalecer o púlpito. Você tem que fazer o quê? Estudar a Bíblia, comprar livros, estudar o espírito de profecia. Você deve se dedicar a estudar música, a compor, a fazer letras. Você deve educar a sua voz. Você deve se educar nas práticas de saúde. Você deve se educar na filosofia adventista. Nós temos algo tão bom a oferecer, tanto conteúdo. E quando apresentamos isso ao mundo, o mundo fica encantado. Ficam encantados com a mensagem de saúde, ficam encantados com a filosofia da educação, ficam encantados com a doutrina do santuário, ficam encantados com Daniel e Apocalipse. Apresentemos ao mundo aquilo que temos de especial e diferente. E Deus promoverá o resto, Deus conduzirá o resto, Deus dirigirá. Nada temos a temer no futuro, a menos que esqueçamos a maneira pela qual Deus nos tem guiado no passado. Agora, se esquecermos, aí é para ficar com medo do futuro. Mas se não esquecermos a maneira pela qual Deus nos guiou, e Deus mandou um profeta para nos guiar, né? Se nós esquecermos disso, aí nós ficaremos complicados. Bem, quarta-feira, os governantes das nações. Aqui a lição ela não faz a ponte, mas acontece que Israel, esse representante de Deus, não era fiel. Então, Salomão não foi fiel, o reino foi dividido, reino do norte e reino do sul. O reino do norte não teve nenhum rei fiel. Em 721, a Assíria destruiu o reino do norte. Aí ficou o reino do sul, com Salomão. E esse teve reis mais obedientes e ele perdurou até o ano 600. A partir dali, Israel ficou como um reino. Israel ficou como um reino vassalo das potências. Primeiro, Israel ficou vassalo de Babilônia, depois da Medo-Pérsia, depois da Grécia, depois de Roma. E Israel só se torna novamente uma nação independente em 1948, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Então, durante todos esses anos, Israel esteve sem rei, né? Israel não mais teve rei. Porque o filho de Davi, aquele que tem o direito sobre o trono, como diz lá em Daniel capítulo 4, o mais humilde dos homens, ele desceu e ele tomou a coroa. Ele, na cruz, reivindica ser o filho de Davi, a semente da mulher, o descendente de Abraão, e ele subiu às alturas e foi entronizado rei no trono do Senhor. Ok? Então a doutrina do reino. O reino é perdido por Adão, mas Jesus escolhe Abraão e fala, vou fazer um reino aqui. Então, Jesus Cristo, como filho de Abraão, como filho de Davi, veio a este mundo, resgatou para si o reino e subiu ao céu, sendo o nosso representante. Então temos o rei. Só que ele ainda não recebeu o reino. O reino lhe será dado por seu pai. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por debaixo dos teus pés. O pai diz ao filho, fique aqui, que eu vou lhe entregar o reino, eu vou pegar os teus inimigos, o Império Babilônio, Assírio,
romano e vou colocar debaixo dos teus pés. Por isso, ele é a estátua, aliás, a pedra que vai destruir a estátua. Todas as nações serão destruídas e ele formará um novo e grande rei. Isso acontecerá após o juízo. Está lá em Daniel, capítulo 7. Então temos o rei, ele está esperando receber o reino, que é o tema da semana passada. A capital do reino é a Nova Jerusalém. Então ele vai receber o reino, sendo simbolizado pela entrega da Nova Jerusalém a Jesus Cristo. Mas então, após a morte de Jesus, a estratégia mudou. A estratégia antes era ter uma nação que professaria a religião verdadeira e, a partir dessa nação, influenciar todos os povos. Então, todos os povos viriam até Jerusalém. Agora a estratégia muda. A mensagem vai sair de Jerusalém e alcançar todos os povos. É o movimento centrífugo e o movimento centrípeto. É a força centrífuga e a força centrípeta. Uma, ela converge para o centro e a outra do centro espalha para a periferia, para as extremidades. Só que agora, nessa nova estratégia, não mais haveria um reino, mas o povo de Deus estaria misturado em todos os reinos dos gentios. Que coisa interessante. Então, é de suma importância haver liberdade religiosa, porque nós precisamos dessa liberdade, é um tema fundamental para pregarmos o evangelho. Por isso nós defendemos a liberdade religiosa para nós e para todos os demais. Todos precisam colocar na prateleira das ideias as suas doutrinas e o mundo fará a sua escolha. Agora, qual foi o perigo ou o problema no qual a igreja cristã se meteu? É a parte já de quarta-feira, pergunta 5, Mateus 20, verso 25. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Ontem, no sermão, um amigo que já foi jogador profissional, ele me disse que era jogador, capitão e também técnico do time. E ele dizia que quando ele não conhecia a verdade, não era convertido, como capitão do time, ele dizia: você vai levar os meus pertences, você vai chamar as pessoas, você vai chamar o táxi. Então, ele dava ordens para que as pessoas do time, que ele era o capitão e também o treinador, para que eles exercessem tarefas em benefício dele. Então, ele se apropriava da função de líder, de treinador, para que os outros o servissem. Jesus, quando foi líder, qual era a ideia dele? Eu lavo os pés dos apóstolos, inclusive do traidor. Precisamos levar isso às últimas consequências. Eu, como pai, peço favores aos meus filhos. Filho, busca lá um copo de água para o seu pai. E é certo o filho servir ao pai, mas eu não posso oprimi-los ou explorá-los de maneira indevida. Quando vem o bandido, quem precisa encarar o bandido sou eu, é o pai. Quem precisa colocar o rosto na frente do perigo é o pai. Então, você pode sim pedir favores aos seus liderados, mas sempre tratá-los com brandura, com consideração. Lembrando que todos nós, na dispensação do Evangelho da Graça, somos irmãos. Todos nós somos ungidos, como Pedro disse, vós sois sacerdócio real. Somos todos sacerdotes e Jesus é o sumo sacerdote. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, isso dentro da igreja deve ser ainda mais verdade.
E a igreja se desvia da verdade quando ela se mistura com política e passa a aceitar a autoridade de Constantino para dirimir questões internas na igreja. Aí chegamos no Concílio de Nicéia. Depois, a igreja aceitava o financiamento público para construir outras igrejas. A igreja aceitou a perseguição aos pagãos para que ela fosse favorecida. Jamais podemos aceitar que um governante persiga uma outra religião para nos favorecer. Jamais deveríamos aceitar certos favores, certos financiamentos, porque acabamos ficando endividados e devendo favores a Constantino. Então, meu querido amigo, surgiu dentro da igreja uma hierarquia, surgiu um rei dentro da igreja. Essa hierarquia ela já existia, havia 5 patriarcados. O bispo de Roma era o patriarca de Roma, patriarca de Constantinopla, patriarca de Antioquia, patriarca de Jerusalém e patriarca de Alexandria. E paulatinamente, o patriarca de Roma foi se tornando mais importante. Então, aquele bispo metropolitano, ele tinha abaixo dele bispos de cada cidade que controlavam os anciãos nas igrejas, né? E o bispo de cada grande cidade era chamado de bispo metropolitano, né? Ou patriarca. Ah, Tiago, a igreja adventista é assim. Não, a igreja adventista não é assim. Por que a igreja adventista não é assim? Porque acima nós sempre temos uma comissão e uma assembleia. Então, as coisas na igreja adventista não são dirigidas por uma pessoa, pelo menos não deveriam. Nós oramos a Deus e colocamos na igreja local o caso perante a comissão da igreja. Na associação, tudo é colocado perante a mesa diretiva da associação. Na união tem uma mesa diretiva e na associação geral existe uma comissão de 2.500 delegados. Então, Ted Wilson, que é o presidente da igreja adventista, ele não exerce essa função de hierarquia como era exercida aqui pelos patriarcas, ok? E às vezes era um poder muito grande. E paulatinamente o que aconteceu? O bispo de Roma começou a falar, olha, eu sei que tem vários patriarcas, mas o mais importante sou eu. Por quê? Porque Pedro era bispo aqui em Roma. Então, se Pedro era bispo aqui em Roma, eu sou o sucessor de Pedro e Pedro é mais importante que vocês, o primado de Pedro aqui em Roma formou uma hierarquia religiosa e eu sou aqui o bispo de Roma, então eu sou o bispo mais importante. Isso conduziu à formação do papado, que é um rei. O Papa é um rei, ele tem um reino, um país chamado Vaticano. Nenhuma outra igreja possui rei. Pode ter até um líder, mas não tem país, né? Então, o Vaticano, ele é um país, tem o seu banco, o seu território, ele é um organismo reconhecido internacionalmente, ok? Então, essa hierarquia levou a igreja à apostasia. Então, Jesus advertiu que seus discípulos não estabelecessem uma hierarquia onde um é superior ao outro. Todos nós somos irmãos, apenas desempenhamos funções diferentes dentro da igreja. E a comissão da igreja toma um voto, devemos respeitar o voto. Então você foi à comissão da igreja, você discorda? Muitos me perguntam, Tiago, eu não concordo com a música. Leve o caso à comissão da igreja. Mas não interrompa a música na igreja, não cause confusão na igreja. Você tem alguma questão administrativa da igreja? Leve à comissão da igreja. E lá na comissão da igreja você expõe suas razões perante os anciãos, os pastores e demais. E ali a comissão vai votar. E agora o pastor não deve também exercer um poder real sobre a comissão. Todos são irmãos. Pastor, anciãos, todos ali são irmãos. Em oração. Não precisa haver pressão. Se nós oramos, o Espírito Santo vai conduzir as coisas. Para que pressionar uma comissão? Se nós oramos. Então oramos, deixa ali, né, a comissão. E a comissão decidindo, você levou o caso, a comissão decidiu assim, dentro das suas possibilidades, siga as regras e normas da igreja. Se não está bem, então você frequente uma outra igreja que seja a liturgia seja mais parecida com essa, mas não podemos causar divisão, tumulto. Não é esse o nosso propósito. Tudo bem?
Então a igreja ela tem uma ordem, ela tem uma organização e nós seremos felizes se respeitarmos essa ordem e essa organização. Não deve haver ninguém que tenha um cargo superior e que fala pressão e que manda e que humilha. Isso não deve ter lugar entre nós. A professora infantil não deve humilhar as crianças. O diácono-chefe não deve humilhar os outros diáconos. O ancião não deve humilhar os membros. O pastor não deve se colocar num pedestal diante dos membros da igreja. O presidente da associação não deve fazer isso com os pastores distritais. O presidente da união e por aí vai. Todos somos irmãos, tá bom? Vamos então para a última parte. Luz para os gentios. Então, qual era o propósito de Deus para a sua igreja? Essa pergunta aqui está difícil. Veja comigo. Números 14, 17. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado. Vamos agora para o último verso, que é o 21. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória de Deus. Há uma promessa de que a igreja cristã encherá a terra inteira da glória de Deus. Isaías 42, 49 e 60 diz que a igreja deveria ser luz para os gentios. E Apocalipse 18 diz o quê? Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Quando cair a chuva serôdia, recebendo nós o Espírito Santo, nós vamos pregar as 3 mensagens angélicas com uma elegância, com um refinamento, com calma, sem ares de condenação, sem ares de superioridade. Nós vamos pregar as 3 mensagens angélicas com um espírito de mansidão, mas vamos pregar. E a terra inteira se encherá da glória de Deus. Essa é a verdadeira filosofia do crescimento de igrejas. Quer fazer a sua igreja crescer? Temos um livro, Evangelismo. Ali estão as diretrizes para o nosso crescimento de igrejas. Não devemos nos basear em filósofos e teóricos, humanistas, psicólogos, antropólogos, quando eles estão contrariando as orientações divinas, Então, dão conselhos que não contrariam a Bíblia, ótimo, mas cuidado em não seguirmos conselhos que contrariam a revelação. A melhor política, a melhor estratégia para o crescimento de igreja está nos primeiros capítulos do livro de Atos. É a incessante busca pelo Espírito Santo. É confessar os nossos pecados uns aos outros. É reformar a nossa vida, o nosso coração, sermos reavivados pela palavra de Deus. Quando o Espírito Santo brotar dentro de nós, quando nós recebermos aquele poder da chuva temporã, como os apóstolos receberam, nós faremos milagres e maravilhas. Mas quando nós recebermos a chuva serôdia, a terra inteira se iluminará da glória do Senhor. A melhor estratégia para o crescimento de igreja é que os membros sejam cheios do Espírito Santo. Do contrário, apenas teremos uma cerimônia mecânica, muitos eventos, muita alegria e muito entusiasmo, mas pouca paz, fé, amor e pouca alegria. Compreendendo essa perspectiva, o que eu devo falar sábado? Faça um apanhado das nações, um fluxo da história, até chegar aos nossos dias. Mostre como a estratégia mudou de todos tendo de ir até Jerusalém e agora todos saindo de Jerusalém para pregar o Evangelho ao mundo. E que cada membro da classe é chamado para conhecer as 3 mensagens angélicas, para confessar todos os pecados, aceitar a justiça de Cristo, ser cheio do Espírito Santo e pregar o Evangelho eterno a todas as nações. Luz para os gentios. Luz para os que se acham em trevas. Jesus Cristo está voltando e nada deve nos afastar da obra de pregar as 3 mensagens angélicas a toda tribo, língua e nação, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória,
pois é chegada a hora do seu juízo. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que Deus o abençoe nessa jornada.